Olá, meu nome é Matheus Carvalho. Essa é a implementação do trabalho 1. Para a primeira questão, a implementação do algoritmo de busca em profundidade, o DFS, do jogo do Pac-Man, exige a criação de funções auxiliares que serão reutilizadas em diferentes algoritmos de busca, entre elas a getStartNode, a, a getActionSequence, getStartNode e a getChildNode. A getStartNode ela cria o nó inicial do problema com a posição inicial do Pac-Man a um custo de caminho igual a zero, enquanto a getActionSequence retorna a sequência de movimentos do Pac-Man para ir do início até o estado atual. Por fim, a getChildNode ela gera um nó filho com base no estado sucessor e no nó pai, representando o próximo estado do jogo do Pac-Man. Essas funções são fundamentais para estruturar o espaço de estado e facilitar o desenvolvimento da função de busca de profundidade e outros algoritmos de busca aqui das próximas questões. Certo? A primeira questão fala sobre a DFS, que é essa função Deep First Search, certo? Que é a busca em profundidade. Nesta implementação, a gente utiliza uma pilha, que a gente chama aqui de frontier, certo? Para registrar os estados visitados, evitando ciclos e repetição. Ele remove o nó do topo da pilha e verifica se o nó atual é o objetivo. Caso contrário, ele expande os sucessores, adicionando-os à pilha. Esse processo continua até encontrar a solução ou esgotar os nós. Agora a gente vai rodar o DFS, certo? A gente vai rodar aqui na terminal. Deixa eu só... Primeiro aqui no Tiny Maze, certo? Aqui a gente vai ver rapidinho o Pac-Man foi um sucesso. Aqui agora o Medium Maze, certo? Com frame time de 0 ponto para ser mais rápido. Certo, a gente vê que deu sucesso também. E por último o Big Maze. Esse aqui demora um pouquinho mais. Acho que nem cabe na tela de tão grande. Foi. Certo, e por último aqui o AutoGrade. Que ele deu sucesso, certo? Então a gente falou sobre o DFS e viu como ele lida melhor com essas buscas. Como a gente viu no caso aqui do Big Maze, que eu esqueci de falar, ele vai sempre à esquerda, certo? Tentando encontrar a melhor possibilidade, o melhor caminho. É isso. Agora para a questão número 2, o objetivo é implementar o algoritmo de busca e largura, o BFS, para o jogo do Pac-Man. A estrutura geral do BFS é semelhante à do DFS da primeira questão, com a principal diferença sendo a estrutura de dados usada para armazenar os nós a serem explorados. Enquanto a DFS utiliza uma pilha, o BFS utiliza uma fila, que é aqui a Quill, certo? Onde o primeiro elemento inserido é o primeiro a ser removido. Esse é o conceito de fila, certo? No código, a principal diferença é essa aqui. Na linha do frontier aqui, a linha 2, vamos dizer assim, do linha 4, né? Dessa função, referente a essa função. Enquanto houver nós na fila, o nó no início é removido para ser explorado. Se o estado do nó já foi explorado, ele é ignorado para evitar ciclos. Caso contrário, ele é marcado como visitado. O algoritmo verifica se o estado atual é o objetivo. Se for, a sequência de ações necessárias para chegar a esse estado é retornado como uma solução. Se não for, o sucessor do nó atual são gerados e adicionados no final da fila para exploração futura, certo? Então agora a gente vai rodar o mapa teste aqui no VS Code. Aqui é o
Medium Maze, certo? Eu botei o frame time para ser mais rápido, que deu sucesso. Aqui é o Big Maze agora, mesmo frame time aqui. Ele vai deveria ser mais rápido, mas pronto, deu sucesso também. E agora, por último, o teste da Weight Puzzle, certo? Que é o teste feito pro BFS. Aqui ele dá uma sequência e ele vai reorganizando essa sequência, vai reordenando com base no algoritmo do BFS. Enquanto eu vou apertando aqui, ele vai mudando os números de lugar até ficar numa ordem, a ordem correta. Então ele precisou de 9 movimentos para essa ordem correta. E por último, o autograder dessa questão. Aqui o autograder deu 4 de 4, total 4 de 4, deu sucesso. Agora vamos para a questão número 3, certo? A gente vai falar aqui sobre o A estrela. A estrutura do A estrela é semelhante à de busca de largura e de profundidade, mas com algumas diferenças importantes. O A estrela utiliza uma função heurística, certo? Que ela é parametrizada aqui como no heurística no começo. E uma fila de prioridade, certo? Outras utilizavam uma stack ou uma queue. Ela aqui utiliza uma fila de prioridade para decidir qual nó explorar em seguida, certo? A fila de prioridade do A estrela estima o custo total de um estado, considerando tanto o custo acumulado para chegar até aquele estado quanto uma estimativa de custo restante para atingir aquele objetivo. Então ele vai executar o algoritmo e analisar o resultado. Em relação, e agora vamos rodar aqui o Big Maze aqui só para verificarmos, certo? Aqui é o, você perceber aqui o Search Now Expanded deu 620, certo? Agora com a heurística, aqui a gente usou a função AStar, aqui a gente usou a AStar normal, aqui sem heurística, e aqui a gente vai usar a heurística Manhattan, certo? E vai verificar depois os nós expandidos. Beleza. Aqui a diferença foi, abaixou para 549 em comparação com a heurística Manhattan, em comparação a ele puro, certo? Agora utilizando o Open Maze aqui, só encontrar aqui o Open Maze do AStart. Aqui a gente verifica que é bem objetivo, e em comparação ao DFS aqui, se a gente mudar aqui para Open Maze DFS com heurística, ele vai dar muito mais volta, com o outro AStar foi muito mais rápido. Esse aqui, o DFS, como ele vai procurando, vai descendo, vamos dizer assim, burramente, né, até encontrar o objetivo, enquanto o outro foi extremamente mais rápido, certo? Então, em relação ao que foi perguntado no enunciado sobre a eficiência da estratégia de busca do Open Maze, o A estrela é mais eficiente, tanto quanto o BFS quanto o DFS. O DFS foi um exemplo, né, mas os outros dois também. Também tem o UCS, que é o Uniform Course Search, que também
utiliza essas questões de profundidade, né? Nesse UCS ele não é o objetivo dessa questão, mas ele usa o custo. Então, nesse quesito, utiliza, no caso do DFS, né? Ele utiliza a heurística para explorar menos nós. No caso da estrela, desculpe, o estrela utiliza a heurística para explorar menos nós, mantendo a solução ótima. E como a gente viu aqui, embora a solução não seja muito gritante, né? De 549 para 620 parece pequena, ela demonstra a vantagem do uso da heurística, principalmente em espaços abertos, como no caso do OpenMaze, com muitos caminhos possíveis. O BFS, tendo de ser ineficiente em espaços abertos, tende a ser ineficiente em espaços abertos porque expande muitos nós irrelevantes antes de atingir o objetivo. E o DFS pode se perder no caminho ao longo da... O DFS pode se perder em caminhos longos ou irrelevantes. Porém, a estrela utiliza a heurística, é mais eficiente nesse caso. Certo? Agora eu vou rodar o autograder para finalizar a questão. Então aqui deu tudo certo, 4/4. Agora para a questão número 4, que consiste em implementar o problema dos cantos, o Corners Problem, no jogo do Pac-Man. O objetivo aqui é encontrar um caminho que permite que o Pac-Man visitar os 4 cantos do mapa. Que as principais funções que desempenham papéis cruciais nessa questão são Get Start State, Is Go State, Expand e o Get Start Next State, que eu vou explicar daqui a pouco. Aqui, dentro dessa função, a gente não vai precisar fazer nenhuma alteração. Aqui é a classe do Corners Problem, certo? Nessa questão, como eu falei, tem essas 4 funções aqui, vou explicar. Primeiro é o Get Start State, que a alteração foi só essa aqui, que essa função ela retorna o estado inicial do problema, representado por uma tupla contendo a posição inicial do Pac-Man e o conjunto vazio de cantos visitados. Então, a posição inicial do Pac-Man e uma tupla vazia, certo? É o estado inicial nesse problema, certo? Aí em seguida, essa função isGoState, que é a função que verifica se o estado atual é o objetivo, ou seja, se todos os cantos do mapa foram visitados. Aqui ele faz essa verificação aqui com o estado, com esses estados aqui. Em seguida tem o Expand, que gera os estados filhos do estado atual, juntamente com as ações necessárias para alcançá-lo e seu custo. Aqui ele vai fazer essa verificação não, né? Ele vai o próximo estado, né? Vai usar a função Get State Next State, que vai com os parâmetros State e Action. Em seguida, essa variável Next State Cost, que vai dar essa função Get Action Cost, estado, ação e o Next State, que foi passado aqui em cima. Então ele vai verificar não, vai armazenar nessas variáveis isso, as ações e o custo para ser inserido nos nó filho, certo? E por último o Get Next State, certo? Que aqui calcula o próximo estado com base no estado atual e na ação escolhida. Então que ele faz essa verificação e retorna o próximo a nova posição e ele calcula, né? Na memória dele, vamos dizer assim, ele verifica os estados para ver se está tudo certo, se é isso mesmo, se eu já passei por esse canto, para não precisar ir e voltar, certo? E essas funções trabalham juntos para verificar, para definir o espaço de estado, verificar a conclusão do objetivo e determinar como o Pac-Man se move pelo mapa, atualizando progressivamente o progresso do problema.
E agora eu vou mostrar no Tiny Corners primeiro. O Pac-Man vai a primeiro, segundo, terceiro e no quarto canto. O objetivo ele finaliza. Agora com a Medium Corners aqui com um frame time de 0 para acelerar. Então ele vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E por último o autograder aqui. Aqui está certinho, precisa da questão 2. Depois ela usou a questão número 2, então ela verificou também se estava certinha. Então ele verifica também se a questão número 4 está certinha, então no final deu 7/7. Agora para a questão número 5, vamos analisar a função Corners Heuristic, que possui dois parâmetros, a state e a problem. Certo? A função ela tem como objetivo estimar o custo restante para que o Pac-Man visitar todos os cantos no problema dos cantos, utilizando a soma das distâncias de Manhattan para calcular o trajeto mais eficiente sem considerar os obstáculos. Assim, o código aqui ele começa identificando os cantos que ainda não foram visitados pelo Pac-Man e os armazena em uma lista chamada Remaining Corners. A posição atual do Pac-Man é armazenada pela Current Location e é inicializada quando foi inicializada, e o custo estimado, o estimated cost aqui sempre começa com 0, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai nessa list comprehension aqui, ele vai armazenar apenas os locais não visitados. Depois a gente vai ver que ele vai retirando esses locais, certo? Mas ele armazena nessa variável o local inicial, certo? E o custo inicial também começa com 0, certo? Nesse loop while aqui, o código calcula a distância Manhattan, certo? Entre a posição atual e cada canto restante, somando a distância ao canto mais próximo ao custo estimado. O canto mais próximo é removido da lista dos cantos restantes e a posição atual do Pac-Man é atualizada para o canto mais próximo. O processo continua até que os cantos tenham sido visitados e por fim o custo total é acumulado e retorna como a estimativa. Então nesse caso aqui ele vai calcular, como eu falei, a distância Manhattan, certo? Vai verificar a menor distância entre o canto, que é o objetivo, né? Aqui ele vai usar como índice aqui da distância, a distância mais curta, a menor distância, quer dizer, e vai somar os custos estimados. E em seguida ele vai atualizar a posição atual para que no próximo loop ele já comece de uma posição diferente do que ele começou anteriormente. E por fim, essa função vai retornar o custo estimado dessa heurística aqui, dessa função, certo? Agora eu vou executar o código. Vou executar o código aqui. Primeiro o tiny. Aqui eu até botei o frame tempo mais rápido, só para a gente verificar aqui que os nós foram 154, certo? Agora o médium. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais rapidinho. Aqui a gente verifica que o search not expanded foi 692. Então ele foi para os 4 cantos e ele procurou 692 nó. Aí aqui o autograder para finalizar da questão número 5. Como ele pegou a questão número 3 como base, ele precisou verificar a questão número 3, depois verificou a questão número 5, certo? Então essa é a questão número 5. Agora para a questão número 6, para a heurística, criar uma heurística para o problema de Food Searching Problem, que tem como objetivo criar essa heurística, né, de forma eficiente para resolver esse problema de busca, certo, da comida.
Esse problema envolve que o Pac-Man encontre um caminho para comer toda a comida disponível no mapa de forma mais rápida possível. A função de heurística que foi implementada, primeiro ela calcula a distância do Pac-Man até o alimento mais próximo, depois calcula a maior distância entre os dois pontos de comida que ainda restam. Então é o que ele é o objetivo da comida e o resto do mapa, né? Esse problema, essa combinação de informação, a menor distância até a próxima comida e a maior distância entre os alimentos, garante que a heurística seja admissível que nunca superestime o custo real para resolver o problema. Que essa heurística seja consistente, mantendo a propriedade de que o custo nunca diminui ao se mover de um estado para o outro. A função também utiliza o mecanismo de cache, que é o problem heurística aqui, que para armazenar as distâncias já calculadas, evitando o cálculo repetitivo e mantendo melhorando o desempenho, certo? Aqui a gente vai mostrar ele funcionando. Primeiro o teste search aqui. Então o teste expandiu 7 nós certinho. E agora o tricky search. Aí note que ele pega a menor distância possível e vai comendo as pirulazinhas de forma eficiente, sem gastar ou retornar para o mesmo local. Tanto que o nós expandido foi 719 aqui. Agora, verificando o autograder, ele fazendo os testes, né? Aqui notou que deu 4/4 para a questão número 3, tá ok? E aqui deu 5/4, que a gente ganhou 1 a mais porque a gente conseguiu expandir o nó de forma eficiente, menor que o calculado anteriormente. Então a gente ganhou um valor a mais. E é isso. Agora para a questão número 7, vamos, ao invés de tentar planejar o caminho para comer toda a comida de uma vez, o objetivo aqui é mais específico. Agora queremos que o Pac-Man sempre busque o alimento mais próximo. Nisso a gente implementou dentro da função findPath to closest dot esse return aqui que tem o search.bfs, que ele usa o BFS para encontrar rapidamente o alimento mais perto da posição atual. Então nisso a função path, essa função findPath, ela que busca o elemento mais próximo utilizando uma lista do food list aqui, que implementando aqui ele usa essa abordagem que é muito interessante, porque simula um comportamento mais natural e reativo do Pac-Man. Ao invés de planejar tudo, ele simplesmente vai para o mais próximo e depois recalcula, certo? Então vou demonstrar aqui. Utiliza o Big Search aqui com frame de 0 para ser mais rápido. Então a gente verifica que o Pac-Man ele deixa até algumas pílulas para trás e volta, ele recalcula após cada comida, certo? Depois agora o autograder. Aqui deu 3 de 3, tudo certo. Agora para a questão número 8, o desafio aqui é para resolver o problema dos jarros. Ele tem como contexto que como tivesse 2 jarros, um de 3 litros e outro de 4, e que tem como objetivo conseguir exatamente 2 litros no jarro de 4 litros. Aí essa implementação, o problema é resolvido, né? Como ele é modelado como um problema de busca, onde cada estado representa a quantidade de água nos 2 jarros, certo? Aqui ele tem como base o problema esse código do weight puzzle, certo? Então a gente vai ver bastante interações como essa. E é isso. Primeiro a gente vai ver o isGo, que ele verifica se o objetivo foi alcançado, né? Que é o de 2 litros. Depois o Legal Moves, que ele tem como objetivo listar todas as ações possíveis que podem ser realizadas a partir do estado atual, certo? Aí caso
ele vai inserindo nessa lista aqui de movimentos, com base no que foi onde a gente está. Depois a função result, que é encarregada de aplicar uma dessas ações, certo? E gere um novo estado que resultaria nessa ação. Ela começa criando uma cópia cópia dos volumes atuais dos jarros, para não alterar o estado original. E dependendo da ação recebida como parâmetro, ela atualiza os volumes, aí preenchendo completamente um dos jarros, aí esvaziando e transferindo a água de um jarro para o outro, respeitando suas capacidades. E ao final da função retorna um novo objeto, o toJar state, né, que representa o estado após a execução do movimento escolhido. Esse comportamento é fundamental para o processo de busca, pois permite simular o que aconteceria se realizar cada ação sem modificar o estado atual. E por fim, a função getAssign, né, string, que é uma função utilitária que gera uma representação visual do estado atual dos jarros no terminal, né? Ela monta um pequeno quadro do texto com traços de barra igual ao do H-Puzzle, né? Exibindo dentro dela a quantidade de água em cada jarro. Essa representação é útil para tomar, quando a gente for ver aqui. Tá? Deixa eu botar aqui. Se botar Python toJars. Aqui ele vai, como eu falei, ele vai. O primeiro jarro tem 4 litros e o outro tem 0, certo? Aqui ele vai passar 3 litros no segundo movimento. Depois no terceiro movimento, no quarto, no quinto movimento, no sexto movimento. Aqui ele sai desse, aí entra na solução, né, que é o jarro com 2 litros. Então da true ele sai do sistema. E essa é a questão 8. Agora para a questão número 9, primeiro a gente vai começar com essa função, a Interactive Deepening Search, que é responsável pelo algoritmo da busca de aprofundamento interativo, que combina, esse algoritmo em si, ele combina as vantagens da busca em profundidade com a busca em largura. Então ele começa sendo inicializado aqui com 0, né, que é o limite, a profundidade limite como 0. E em seguida, dentro do laço while aqui, ela chama a função Deepening Limit Search, passando um problema e o limite atual de profundidade. Aí se a resposta da busca limitada não for um corte, for esse cutoff aqui, ela significa que a solução foi encontrada e é retornada, né, no caso nesse result aqui. Caso contrário, se houver apenas um corte, o limite de profundidade é incrementado e em uma busca o processo continua, explorando a busca com uma profundidade maior. Agora explicando essa função que é a Depth Limited Search, ela tem dois parâmetros, o problem e o limite, certo? Ela realiza uma busca em profundidade, mas respeitando o limite máximo de profundidade estabelecido. Ela começa criando um nó inicial do problema, essa stack aqui, para a fronteira, para esse frontier aqui, que é onde os nós que ainda precisam ser explorados são armazenados. Aí um conjunto também é criado, esse set aqui do Explore, para manter o controle dos estados já visitados. Então, para não ter repetição, ele usa o set, evitando expandir estados repetidos. Um marcador booleano chamado cutoff aqui, ele é usado para identificar se durante a execução ocorre um corte, ou seja, se foi atingido o limite de profundidade antes de encontrar o objetivo. Durante o processamento, a função retira o nó do topo da pilha e verifica se o estado já foi explorado. Se sim, ignora aquele nó e segue para o próximo. Caso o estado ainda não tenha sido explorado, ele é adicionado ao conjunto de estados visitados e em seguida a função verifica se o estado atual é o objetivo utilizando problem isGo, certo? Então esse isGo state aqui ele verifica. Aí se for,
a sequência de ação é necessária para chegar até ele retornada, encerrando a busca. Se nó atual não for o objetivo, a função checa se a profundidade acumulada, o path cost, nesse caso aqui, atingiu ou ultrapassou o limite definido. Quando isso acontece, marca que ocorreu um corte e continua a exploração sem expandir aquele nó. Aí, se a profundidade ainda estiver dentro do limite, a função gera o estado atual, gerando seus sucessores. Para cada sucessor é criado um novo nó, um nó filho, né, usando a função getChildNode. E esse filho é adicionado a uma pilha para ser explorado posteriormente. Aí, após esvaziar a fronteira, se em algum momento um corte tiver ocorrido, a função retorna a string cutoff, indicando que é necessário tentar com um limite de profundidade maior. Se a fronteira terminar sem encontrar a solução e sem corte, retorna uma lista vazia, o que indica que não existe uma solução para o problema. Certo? Então é um algoritmo bem inteligente. A gente vai verificar agora no MediMaze primeiro. A gente vai verificar que ele já encontra a solução ótima sem precisar andar muito, igual os outros algoritmos. E por fim, a Big Maze com speed maior que. Então, apesar de ser um desafio maior para o Pac-Man, ele ainda se sai bem.